porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Irmãos, é com essa certeza que eu e você estamos nas mãos de Deus, é que eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Quero agradecer pelo convite do pastor Nelson Malafaia, dos irmãos Romero e Dejaí, coordenadores da Sociedade dos Homens, para participar dessa quinzena dos homens, que tem o seguinte tema: homens celebrando a glória do reino de Deus. E a divisa está lá em Apocalipse 11:15, na parte B. Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Vamos ler juntos? Vamos lá? O tema: homens celebrando a glória do reino de Deus. A divisa: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Amém? Vamos orar. Seu Deus, maravilhoso Pai, graças te damos por esse dia que tu nos concedes. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade e junto com os irmãos, de forma online, estar cultuando o teu santo nome, ó Pai. Ó Pai, quero te agradecer, Senhor, e pedir bênção a todos os nossos pastores. Que tu estejas, Senhor, contemplando a vida de cada um, protegendo, cuidando, dando saúde, Senhor, restaurando vidas, meu Pai. Pai, eu te peço em especial, Senhor, que tu possas estar visitando, Senhor, todos aqueles leitos, Senhor, das pessoas enfermas, meu Pai. Dá-lhe a cura, Senhor. Faz com que, Pai, eles voltem a ser como antes, meu Deus. Restaura nossas vidas, meu Pai. Pai, eu também te peço pelos nossos governantes, que tu possa estar abençoando cada um deles, Senhor, levando a tua santa palavra, Senhor, através de alguém, para aqueles que ainda não te conhecem, meu Pai. Pai, sara essa nação, meu Deus. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Ao sentir o mundo ao meu redor, nada vi que pudesse ser real. Percebi que todos buscam paz, porém em vão, pois naquilo que procuram não há solução, não há solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar, o seu amor pude experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Posso ver que você não
é feliz. Vou dizer que não pode ser feliz se continuar a procurar em vão por motivos que não trazem solução, não trazem solução. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vais gozar. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vais gozar. Vem para Jesus para ser feliz. Amém. A leitura bíblica de hoje está no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, e continuando ainda no livro de Romanos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 11, que diz o seguinte: Romanos, capítulo 1, versículo 16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Romanos capítulo 6, versículo de 1 a 11, diz o seguinte: Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Que Deus coloque em nossos corações a sua palavra. Amém. Graça e paz, igreja.
perto, tem serviço e profissão. Põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Graça e paz, irmãos. Queria agradecer o convite do pastor Nelson, que me chamou para trazer a reflexão deste domingo à tarde, e desde já agradecê-lo pela oportunidade. Quero orar neste momento com os irmãos e pedir a Deus que nos abençoe, que nos guarde e que nos traga tranquilidade em um culto maravilhoso como está sendo, né? Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, pelo Teu amor, pelo Teu carinho, muito obrigado pela Tua misericórdia. Te pedimos, ó Senhor, que neste cenário tão incerto, o Senhor possa ser com cada família, com cada pessoa, que o Senhor traga cura e misericórdia para o Brasil e para o mundo. Ó Senhor, te agradecemos porque sabemos do Teu cuidado conosco e isso tudo, ó Senhor, fazemos confiado no Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, dentro da quinzena dos homens, com o tema Homens celebrando a glória do Reino de Deus, eu queria trazer essa rápida reflexão e dizer que a gente espera sempre um aprimoramento rápido, né, da nossa personalidade, ou da profissão que a gente escolheu, ou do caminho profissional, pessoal que a gente escolheu trilhar, e às vezes a gente esquece que a gente nunca vai deixar de estar em desenvolvimento, em obras, né? E até antes de começar aqui a ler o texto base, que vai nortear esta reflexão de hoje, eu queria dar alguns exemplos de homens da Bíblia, como Sansão, que iniciou na sua vida com força moral e física e que terminou sua vida só com um restinho de força física, que era para derrotar seus inimigos, mas que também veio a morrer. Também quero lembrar aqui de Saul, que começou sua carreira nos braços do povo e terminou sua vida no fio de uma espada, porque simplesmente enlouqueceu, se afastou dos propósitos de Deus. E também quero lembrar aqui de Judas, que começou andando ao lado do mestre, né? E terminando sua vida andando do lado do diabo. Mas eu não quero falar sobre todos esses personagens bíblicos não, na minha mensagem, não quero me aprofundar neles, porque na verdade o homem que eu quero falar aqui fez o caminho inverso. Eu quero falar aqui de Saulo, né? Que quando é derrubado do seu cavalo, começa a vida brilhante de Paulo, ou seja, quando Saulo cai do cavalo, nasce um homem brilhante, nasce Paulo. E aí o texto base dessa mensagem, que está lá em Filipenses capítulo 3, do verso 4 ao 12, diz assim: Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé,
para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Paulo, nesta carta aqui de Filipenses, o que é que Paulo fala? Paulo fala de uma vida que deixou de ser de orgulho, de conhecimento, de viver na elite daquele tempo, para uma vida ao lado de Cristo, que para muitos poderia ser de humilhação, mas que para ele ainda foi de maior exaltação. Então, assim, aqueles homens que eu citei lá no começo, Sansão, Saul, Judas, eles tinham sonhos, eles tinham um projeto, eles acalentavam propósitos diferentes daquilo que suas vidas acabaram terminando, né? E aí a gente fica olhando para o passado, porque provavelmente Judas não estava satisfeito com a sua condição e quis mais. Provavelmente Sansão achou que a força provinha dele e a usou de forma errada e se deu mal. Provavelmente Saul achou que o Senhor não precisava estar nas suas decisões como soberano de Israel. Mas tudo isso a gente vê que foge do propósito de Deus, porque nós continuamos em pleno desenvolvimento, nós continuamos em obra. E a gente, a partir disso, a partir de cada coisinha que vai sendo ajeitada na nossa vida, a partir de cada crescimento pessoal ou espiritual na nossa vida, a gente vai celebrando a glória de Deus, né? Então, a gente aos pedaços vai sendo modificado e a gente também vai celebrando a partir dessas coisas. E o que eu quero trazer aos irmãos nessa mensagem aqui, e principalmente aqui no verso 12, que diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Então, assim, o que Paulo fala nesse verso 12 é exatamente isso, que ele não conquistou a perfeição, mas que ele prosseguia para o alvo que ele escolheu, ele prosseguia para o pleno conhecimento da glória de Deus. E aí eu quero falar exatamente isso. Paulo tardiamente conhece essa bondade, essa misericórdia, esse prazer de andar junto ao Senhor, obedecendo e fazendo a sua vontade, mas ele mesmo tardiamente, entrando nessa seara do cristianismo, ele entra com vigor e com propósito. Ele faz o caminho inverso desses homens que eu citei no começo, de Sansão, de Saul e de Judas. Todos, como os irmãos viram, começaram bem, começaram com um propósito que poderia quem olhasse e dizer assim, só vai ser sucesso na caminhada. Mas fizeram exatamente o caminho oposto. Foram destruindo o caminho, foram cimentando o caminho de flores que o Senhor tinha colocado para eles, né? E aí Paulo não. O Paulo, ele na verdade quando era Saulo, é derrubado do cavalo, né? Fica cego e renasce a partir daí, né? o Paulo. Então, eu entendo que a gente precisa fazer uma reflexão quanto a isso. Será que eu não quero mais aprender? Será que eu acho que celebrar é só cantar e orar, ir para a igreja ou assistir ao culto? Não. Quando a gente celebra a glória de Deus, a gente celebra em todos os âmbitos da nossa vida. A gente celebra a partir do reconhecimento da nossa finitude. A gente celebra a partir do reconhecimento da nossa incapacidade de fazer todas as coisas que temos que fazer sozinhos. A gente celebra agradecendo a Deus porque conseguimos subir mais um degrau. E é isso que Paulo fez, né? Quando o velho homem lá, quando Saulo fica ali no chão e ergue-se Paulo. Então, a partir disso é que a gente renasce e é a partir disso que a gente pode ter uma celebração genuína, uma celebração vigorosa. Eu tenho que olhar para o passado, Ronaldo? Sim, às vezes sim, inclusive para não cometer os mesmos erros que se fez, para ter progresso, para ter o que celebrar, verdadeiramente o que celebrar, né? E a gente está vivendo um momento tão incerto com essa pandemia, a gente está vivendo um momento até de pressão psicológica por estar em casa, por estar com medo de adoecer, por conhecer pessoas que estão adoecendo,
por estar com medo de perder o emprego, né? São tantas coisas que povoam a nossa cabeça, mas quando a gente olha para trás e a gente entende o que Deus já fez na nossa vida, o que Ele fará, né? O nosso medo se vai, e aí, como diz no verso 12, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. E nós fomos conquistados para celebrar, nós fomos conquistados para levar o amor de Deus. E essa palavra, essa mesma palavra, ela diz que o Senhor diz que a gente pode confiar nele, que a gente pode depositar nele a nossa esperança, que a gente pode depositar nele as nossas dores, as nossas angústias. E eu quero trazer essa palavra aqui exatamente neste sentido, que estando em construção, como eu, como os irmãos e como todos nós, como a Igreja de Cristo, é uma oportunidade ímpar de aprender, é uma oportunidade singular de estar próximos, mais próximos a Deus, sabendo que toda a glória deve ser dada a Ele. Mas a partir do momento que a gente entende isso, a gente celebra com Cristo, a gente se celebra com os irmãos e a gente se alegra na palavra de Deus. Quando a gente olha pelo retrovisor da vida, o que a gente tem que enxergar é um progresso, mesmo que pequeno, paulatinamente a gente vai conseguindo as vitórias, mas a gente tem que enxergar como a gente era e como hoje a gente é, e isso tem que ser uma evolução. Quando a gente insiste em crescer rápido demais, em qualquer área da nossa vida, profissional, pessoal e na espiritual também, a gente vai deixar lacunas abertas. Porque ninguém vai poder falar profundamente sobre a Bíblia sem estudá-la. Ninguém vai falar profundamente sobre um personagem bíblico se não entendeu, se não estudou, se não conheceu a vida daquele personagem. Eu falei rapidamente aqui, só como exemplo, de 3 deles, Sansão, Saul e Judas. Mas se a gente não estudar a vida desses homens, a gente não vai entender, porque o caminho deles foi inverso ao de Paulo. Eles começaram com sucesso, começaram homens abençoados por Deus e foram regredindo até terminar na derrota plena. Não é? E Saulo, que era um homem perseguidor da igreja, torturador dos cristãos, ele fez o caminho inverso. Não é? Ele veio e se aproximou e terminou como um grande apóstolo de Cristo. Então, irmãos, que possamos celebrar a nossa vida junto a Cristo, mas que saibamos também que essa celebração ela tem que vir com temperança. A gente pode celebrar sim, mas a gente pode celebrar a cada pequena vitória, a gente pode celebrar a glória de Deus em nossa vida, porque nós estamos aqui saudáveis assistindo este culto, a gente pode celebrar porque nossos familiares estão bem, ou a gente pode celebrar também porque a Igreja de Cristo está viva, apesar de fisicamente a gente não estar se vendo, não estar junto, a gente pode celebrar por isso. Então, o meu desejo é que a gente, como igreja, continue orando para que a glória de Deus se manifeste na minha vida, na sua vida e na vida de todos. Esse é o meu mais profundo desejo e eu desejo aqui aos irmãos um final de domingo abençoado, que possamos iniciar uma semana com mais esperança e com mais celebração. Amém. Graça e paz, amados. Louvamos a Deus por esta noite, louvamos a Deus por este culto tão maravilhoso que Ele nos concedeu a oportunidade de prestar a Ele. Louvamos a Deus pela mensagem maravilhosa que trouxe aos nossos corações o nosso irmão Ronaldo Ramos. Antes de orar nesta hora, eu gostaria de fazer algumas comunicações. Eu gostaria de agradecer aos homens da PIB Candeias pela quinzena tão abençoadora, agradecer pela prontidão, pelo compromisso, pela forma tão bonita que cada homem pôde então, dentro dessa visão nova aí, dentro desse contexto online, preparar então as mensagens, cada parte então dos cultos. Eu louvo a Deus então pela diretoria dos nossos homens da PIB Candeias. Que Deus continue abençoando o nosso irmão Romero Cial, abençoando, que é o nosso coordenador, abençoando também
o vice-coordenador, o nosso irmão Dejaí Brito, e abençoando a toda a diretoria, abençoando a cada homem e assim a suas famílias. Eu quero também, meus amados irmãos, nesta hora, agradecer a Deus pela vida dos nossos aniversariantes. Queremos parabenizar os aniversariantes da semana. O nosso irmão José Adriano, nós parabenizamos, agradecemos a Deus pela sua vida. Também do Paulo Dias, que Deus esteja assim abençoando, multiplicando os anos de vida de todos os nossos irmãos que estão completaram idade nova. O nosso irmão Newton César, parabéns aí. O pequeno Heitor Arantes, Deus te abençoe, Heitor. Gilmar Fernandes, o nosso irmão Gilmar, o pai, não é? O pai do Tafarel, parabéns, Deus abençoe. A nossa irmã Fabiane Araújo completou mais uma primavera agora no dia 26 e nós louvamos a Deus pela sua vida. A nossa irmã Josi Leal, Josi completou também no dia 27, ontem ela completou, não 27 anos, não é? A mulher ninguém pode estar dizendo a idade assim, mas parabéns, irmã Josi. O diácono Edmundo Costa completa hoje, no dia 28, mais uma primavera, e nós também parabenizamos este servo do Senhor. E o pastor Anderson, pastor da nossa juventude, nós louvamos a Deus pela sua vida. Anderson Machado, parabéns, que o Senhor continue te usando e usando a todos os nossos aniversariantes. Eu vou também parabenizar por antecedência aqui o nosso querido irmão Carlão. Amanhã, dia 29, completa então mais uma primavera. E o Henrique também, o jovem Henrique José. Eu louvo a Deus e agradeço a Deus pela vida de vocês. Em nome da PIB, receba então o abraço caloroso e que Deus multiplique os anos de vocês aqui na terra e todos os dias, todos os meses, todos os anos sejam vividos para a glória e o louvor do nome dele. Eu agradeço também, nesta ocasião, aqueles que têm sido fiéis à obra do Senhor, têm contribuído com o sustento da manutenção da obra do Senhor aqui na terra. A nossa gratidão, em nome da PIB Candeias, a todos que têm contribuído com os seus dízimos e ofertas, com as suas orações. Nós também agradecemos ao Senhor pelas vidas que Ele tem usado para, nessa campanha, em prol de arrecadação de alimentos em favor dos mais carentes, tem então contribuído, tem feito suas doações de alimentos. Eu peço àqueles que ainda não se envolveram, para que permita então que o Senhor esteja tocando os seus corações. Agradeço a equipe que está cuidando e fazendo então essas entregas e compras de alimentos. Eu, nesta hora, gostaria de, em nome da PIB Candeias, em nome da minha família, expressar a nossa solidariedade, os nossos sentimentos, à família da nossa irmã Elza Versosa, da nossa irmã Laís, do nosso pastor Márcio. Durante a semana que passou, algumas famílias andaram perdendo entes queridos, e essa família Versosa, perdeu então 2 dos membros
da família. E foi uma dor, tem sido uma dor muito grande para a família e para os amigos. A matriarca da família, a nossa irmã Severina, 93 anos, foi para os braços do Pai. Nós louvamos a Deus por tudo que o Senhor lhe concedeu a oportunidade de fazer aqui nesta terra, de ver os filhos, os netos, os bisnetos. Partiu com 93 anos e deixou saudade. Lembro-me sempre dos aniversários lá na sua casa, 24 de dezembro, então sempre estávamos lá com a família celebrando, e eu louvo a Deus então, porque o Senhor conduziu a vida dessa sua serva e chamou para si, não a deixou sofrendo aqui na terra, mas no mesmo dia também o Senhor chamou para estar com ele a sua filha, Sônia Salles. Sônia, uma pessoa de um coração muito grande. Eu e minha esposa, nós conhecemos Sônia tem mais de 27 anos. E minha esposa, juntamente comigo, nós então, foi com muita dor que recebemos a notícia. Estamos orando pelo Valdir, o nosso amigo, o esposo da Sônia, orando pela família, não é? O Igor, a Camila. Nós estamos orando por todos estes servos do Senhor que perderam então os seus entes queridos. Hannah, que Deus te abençoe, que Deus esteja também consolando toda a sua família, toda a sua casa, toda a família Versosa, a família Salles, família que nós amamos, que temos um carinho muito grande. Que Deus assim abençoe e console através do Espírito Santo. Nesta hora, eu quero ainda lembrar a igreja que estaremos na próxima quarta-feira, no culto de oração online. Ainda não retornaremos para o templo, para o santuário. Numa reunião feita com a diretoria da igreja, decidimos dar mais um tempo, e no dia 13, então, 13 de julho, nós estaremos nos reunindo, reavaliando o momento que estamos passando e vendo o que estaremos decidindo. Mas entendemos que este momento é um momento que a igreja precisa se dobrar diante do Pai, pedindo misericórdia, pedindo compaixão, pedindo perdão, pedindo que o Senhor venha sobre nós e afaste de nós esse momento tão difícil que estamos vivendo, momento em que as famílias estão chorando, estão sofrendo, e nós temos a plena convicção que há um Deus grande, forte e poderoso que está sempre pronto a nos ouvir. Nesta hora, eu quero então convidá-los para, na quarta-feira, estarmos juntos em oração. Vamos, nesta hora, orar. Eu quero pedir que o Senhor, então, conceda uma semana de muita paz, uma semana de livramentos, uma semana de proteção, uma semana em que o Senhor esteja abrindo portas de emprego, o Senhor esteja restaurando aqueles que estão no leito, uma semana em que o Senhor, Ele esteja também dando respostas àqueles que têm uma causa na justiça. Vamos orar nesta hora. Querido Deus, Senhor bendito e poderoso, graças te damos, Senhor, por este dia, o primeiro dia da semana. Graças te damos pela oportunidade de mais uma vez
neste dia com o teu povo, mesmo distante uns dos outros, mas estamos, Senhor, com o coração cheio de alegria para celebrar os teus feitos. Mesmo, Senhor, em meio às dificuldades, em meio às tristezas, à pandemia, aquilo que tem, ó Deus, impedido de que venhamos a sorrir plenamente, mas o Senhor coloca nos nossos corações esse desejo de te adorar, o desejo de te servir, de te honrar, de reconhecer que és o único Deus, Criador do céu e da terra, digno do nosso louvor, da nossa adoração. Nós te agradecemos, Senhor, porque nos momentos mais difíceis da vida, Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o socorro bem presente em todos os momentos, sobretudo nos momentos da angústia. Senhor, muito obrigado pelos nossos aniversariantes, que o Senhor conceda muitos e muitos anos de vida a cada um, que o Senhor conceda saúde, esteja abençoando a família, que o Senhor esteja cuidando da tua igreja. Muito obrigado pelos 93 anos de vida que o Senhor concedeu à tua serva, nossa irmã Severina, pela oportunidade que lhe desse de construir uma família, de ver toda a sua descendência, e nós te pedimos para que seja uma descendência poderosa, viva, que louve, que te sirva aqui nesta terra. Nós oramos, Senhor, agradecidos também pela vida de Sônia. Tu sabes da sua prontidão, Senhor, de servir, e como amou a sua família, o seu esposo, os seus filhos, lhe desse a oportunidade de ver os netos, como sempre esteve pronta a servir aos amigos. Ó Deus, muito obrigado por conhecer esta família, essas tuas servas. E nesta hora, eu rogo, Senhor, que o consolo, o teu consolo, o consolo do Divino Espírito Santo, venha sobre a família dessas tuas servas. Nós oramos agradecidos, Senhor, pela mensagem desta noite, pelo culto. Te pedimos, Senhor, que a tua paz reine sobre os nossos corações, que esta semana que se aproxima seja uma semana de muitas respostas boas, agradáveis às famílias. Nós oramos, Senhor, pedindo que tragas um novo tempo para nós, que perdoes os nossos pecados e continue, Senhor, derramando do teu poder sobre as nossas vidas. É no nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo que eu oro, e assim abençoo os teus filhos. Amém. Amém.